Meu bom dia a você que me ouve, que me vê, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo da hora que você vai acessar esse conteúdo. É um prazer perceber a oportunidade de compartilhar aquilo que nos enche o coração. E o que nos enche o coração pode encher o coração também de outras pessoas, e é por isso que eu ouso a repartir a minha compreensão com você, assim como também tenho recebido muitas outras compreensões. E é assim que a gente vai se ajudando um ao outro, né? Um ajuda o outro. E é maravilhoso a oportunidade que temos, que Deus nos dá de fazer isso. Eu gostaria de continuar uma meditação, uma reflexão no capítulo 42 de Jó. Capítulo 42 de Jó, no versículo 3 agora. Antes eu gostaria de orar com você. Pai Santo, nessa manhã, mais uma manhã que nós percebemos que a sua misericórdia se renova, que o seu amor é constante, que a sua paz, ela nos abraça sempre, independente da situação, independente da circunstância, sempre haverá a tua paz, o teu amor constante e as suas misericórdias que se atualizam dia após dia, manhã após manhã. Graças te damos por isso, Pai amado. Nessa oportunidade pedimos-te que o teu Espírito manifeste a nós o desejo da tua vontade para essa compreensão. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Como é bom orar, meu amado, como é bom orar. Eu costumo pensar que a oração não é uma palavra que eu falo, não é um gesto que eu faço, mas a oração é um lugar para onde eu vou. Por isso, a oração, ela precisa transcender. E toda vez que eu oro, a impressão que eu tenho é que eu fui para um lugar e voltei muito melhor. Então, pratique a oração, confie em Deus. O segredo da oração é crer. Crer em Deus, crer que do outro lado, ou até mesmo em você, tem alguém que está ouvindo. E esse alguém é o Espírito Santo, é Deus, é a Trindade Santa que vai ouvi-lo. Num momento que a gente tem muita dificuldade de ouvir, não é? Não de ouvir, mas de ser ouvido, Deus pode nos ouvir. E não só ouvir, mas também pode falar conosco de muitas maneiras. Então, fique atento, silencie-se para ouvir a voz de Deus. Quando você se silencia, você começa a ouvir vozes que você não ouvia, porque o barulho atrapalha muito. Por isso Jesus nos ensina a, quando orar, entrar num quarto, fechar a porta e tal. Na verdade, o que ele está falando é: se isole por um tempo, saia do barulho, saia do movimento e concentre-se na quietude. E daqui a pouco você vai ouvir Deus falar contigo também, de uma maneira especial. Que a gente nem sabe como, mas a gente vai saber quando acontecer. Então é muito importante. Por isso a oração é um lugar para onde eu vou. Vamos meditar aqui. Quem é este que sem conhecimento obscurece o conselho? Ele está falando uma pergunta, né? Quem é esse que sem conhecimento obscurece o conselho? De fato falei do que não entendia. Aí você percebe que ele está falando dele mesmo. E você percebe também que ele era muito inteligente, muito sábio, mas ele está se vendo aqui como um que não conhece, né? Como um que não entende, mas ele era muito entendido. Coisas que eram maravilhosas demais para mim e eu não compreendia. Quer dizer, coisas que estavam fora do espectro do meu alcance. Eu não tinha condições de alcançar esse entendimento. Era maravilhoso demais. Ouve-me e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me responderás. Com os ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me desprezo, me arrependo no pó e na cinza. O que eu quero trazer para a nossa reflexão nessa manhã? Bom, Jó, como eu já disse em outros vídeos, dispensa comentário. Todo cristão já leu o livro de Jó, já ouviu muitas mensagens sobre Jó, já compreendeu quem é Jó. Jó é um homem sábio, um homem temente a Deus, um homem sábio, um homem temente a Deus, um homem que se desviava do mal,
um homem incompreendido, tanto é que os seus amigos vieram tentar ludibriá-lo com palavras muito inteligentes e Jó sempre tinha o que dizer, né? O Jó era uma pessoa muito sábia. Mas quando Deus fala com Jó, quando Deus se manifesta a Jó, Jó percebe, por isso ele é sábio, porque ele percebe que está diante de, não de uma palavra, não de uma sabedoria, não de um conceito inteligente, não, ele está diante do Todo-Poderoso. E aí ele se enxerga pequeno, aí ele se enxerga insignificante, e ele faz essa pergunta: quem é este que obscurece o conselho? Eu quero me deter aqui. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, o Paulo usa uma expressão semelhante. Ele fala assim da vontade do soberano, que ele fala assim, é o beneplácito da sua vontade. Beneplácito da sua vontade, a ideia do Paulo ali é mais ou menos assim, olha, há um conselho que decide, e nessa decisão, quase que, ou mais do que protocolar, processual, definida, decidida, a ação de Deus é feita, a palavra de Deus é falada. Então, quando Deus fala e age, Ele não fala e age como se fosse um indivíduo que vai lá e faz o que quer porque quer. Porque Deus poderia sim fazer o que quer porque quer, primeiro porque Ele pode. Segundo, porque Ele é poderoso e todo-poderoso. Não é só porque Ele pode, mas é porque Ele é o que é. Mas sendo Ele o que é, Ele não toma decisão porque pode e porque é. Ele toma uma decisão em conselho. E o que é um conselho? Um conselho é uma reunião de vozes que sabe o que está falando, que é específico naquela decisão, que estudou aquela causa, que não está falando ali por opinião, não, está falando por estudo de causa, está falando porque entendeu, compreendeu sobre o assunto. Por exemplo, nós estamos vendo aí um embate na CPI da Covid-19, e um dos embates ali é porque se decidiu um tratamento precoce quando se tem um conselho, o CONATEC, que é um conselho que estuda exatamente protocolos. Como você vai agir e reagir quando acontecer isso ou aquilo. Então, está à submissão do governo federal um conselho que estuda protocolos. E esse conselho que estuda protocolos dá as suas medidas. Então, você não confronta um conselho que foi eleito para ser um conselho. Você não confronta, você pode até denunciar um conselho e dizer, olha, esse conselho não está agindo legal. Aí vai se investigar o conselho. Mas você não pode confrontar a decisão daquele que você elegeu como conselho para definir protocolos. Um protocolo foi definido pelo conselho que define protocolos, você só obedece protocolo. Porque protocolo não é feito para ser discutido. Protocolo já foi discutido, já foi estudado, porque ele já foi estudado não de acordo com a opinião de alguns. Ele já foi estudado de acordo com várias possibilidades. Com várias, se for assim o que acontece, se for assim o que acontece. Nesse caso aqui não usa nunca, nesse caso aqui pode usar. Pode-se usar esse medicamento? Pode, mas nessas circunstâncias, nessas condições, pode. No geral, não pode. Então, há o que pode ser feito para o geral e há o que pode ser feito nos específicos. Então, você não pode agir pelo entendimento que você tem de uma só coisa. Então, o conselho é aquele conselho, aquele conjunto, aquela comissão que foi eleita especificamente para definir, para atribuir, para definir, para protocolar, né? Criar um caminho processual de protocolo, o que fazer quando acontecer isso, o que fazer quando acontecer aquilo. É uma equipe especializada para definir isso, para deliberar sobre protocolos. E uma vez que foi deliberado um protocolo, você só obedece. Você não discute protocolo. Você pode até denunciar o conselho, mas discutir protocolo não, porque você consentiu que aquele conselho deliberasse protocolos. Então, se ele foi eleito para isso, ele está ali para isso, então você tem que obedecer o protocolo.
Se tiver errado, tem que discutir o conselho e não o protocolo. É assim que funciona. Então é por isso que a gente não pode ficar brigando quando o conselho diz que não faça. Não faça, não faça. Faça assim e assim, faça assim e assim. Ah, mas o médico, o infectologista, o não sei o que lá, nós estamos vivendo esse drama. Ele pensa assim, não é um pensamento que todo mundo abraça, mas nós não estamos atrás de pensamento. Se nós temos um conselho que define, que delibera sobre, infelizmente nós temos que seguir o conselho, porque a hora que der errado, por que não seguir o conselho? É essa que é a questão. Porque se der certo, não está discutindo. Se não tivesse dado errado, não estaria discutindo. Você pode desobedecer o conselho à vontade. Se não der errado, tudo bem, segue a sua vida. Agora, se deu errado, por que não fez o protocolo? Por que não fez o protocolo? O protocolo manda fazer. Por quê? Porque o protocolo pensou em múltiplas situações, em variadas circunstâncias. Né? E você agiu como se você soubesse o que estava acontecendo, mas você não sabia. Você não estudou todos os protocolos, não tinha todas as informações. Então, quando o Jó olha para Deus, ele fala assim, quem é aquele que, sem entendimento, obscurecia, sem conhecimento, obscurecia o conselho? Ele está falando de si mesmo. Eu falei do que era demais para mim. Eu falei do que estava para além do meu alcance de entendimento. Mas Jó era muito sábio. Muito, muito sábio. Os seus amigos também. E ele se demonstrou mais sábio do que os seus amigos. Mas diante do conselho de Deus, ele falou assim, quem é esse que sem entendimento obscurece o conselho? O conselho você não obscurece. O conselho você não questiona. O conselho você obedece. Agora, você pode denunciar se for provado que o conselho está agindo de má fé, você denuncia. Mas no caso aqui é Deus, é o próprio Deus. Então Jó, ao invés de denunciar, Jó reconhece a sua pequenice, né, a sua pequenez, se humilha, se arrepende, despreza-se a si mesmo para abraçar o conselho de Deus e aí ser feliz. E é esse o meu convite para você nessa manhã. Né? Independente do que você é, de quem você é, da sua sabedoria, da sua inteligência, de tudo que você pode dizer, eu quero dizer para você uma coisa. Procure enxergar o soberano, não como... Ele nem mesmo se posiciona assim, né? Como um rei poderoso que manda e tal, que quer que todo mundo lhe obedeça, mesmo que seja força, né? Um tirano, um imperador. Não, Deus não é um tirano, não é um imperador. Ele não toma uma decisão porque ele é e pronto. Ele não toma uma decisão porque ele pode e pronto. Não, o Jó enxergou ele como o conselho do qual o Jó e ninguém poderia confrontar. Porque o conselho é aquele que sabe tudo e por isso age do jeito que age, porque ele tem todas as informações. Então, pode parecer estranho, pode parecer esquisito, mas o conselho sabe o que está fazendo, porque ele é o conselho para deliberar sobre essas coisas. E é isso que Jó entendeu. E é isso que o Paulo também entendeu. Segundo o beneplácito da sua vontade, Deus decidiu isso e aquilo. Quer dizer, há um conselho, segundo o conselho da sua vontade. Né? Deus não é um, Deus é três. Então eu imagino que há uma reunião de conselho, né, que define, que delibera coisas. E uma vez deliberado, está feito, é isso que nós vamos fazer, é assim que nós vamos agir. Então Deus vai agir de forma conciliar. De forma que foi decidida no conselho. Está decidido, é assim que ele vai fazer. De maneira soberana, de maneira maravilhosa. Claro que isso aqui é só uma reflexão para nossa mente, para que a nossa mente finita compreenda. Né? Não sei se estou afirmando que é desse jeito e não estou fazendo aqui uma nova teologia. O que eu estou apenas falando é do entendimento que eu tenho quando eu li aqui o que Jó escreveu. Quem é aquele que obscurece o conselho? Eu não posso me opor ao conselho. Nunca. O conselho está ali para deliberar sobre aquilo, para estudar várias possibilidades e definir o que está definindo com base, com conhecimento profundo de causa e múltiplas possibilidades. Né? Então, por que agir assim ou agir assado? Não é uma decisão de opinião, é uma decisão de conselho. Uma decisão de opinião é uma coisa. Usar, por exemplo, aqui, usar o remédio para tratar essa doença que está aí avalaçando tudo, né? Usar um remédio por opinião de alguns,
né, de alguns até entendidos e sábios, é uma coisa. Agora, usar um remédio ou não usar um remédio por decisão do conselho é outra coisa. O conselho você não confronta, até porque se o conselho errar, ele deve responder pelo seu erro. Mas quem está agindo por conta própria ou por opinião, está agindo de uma maneira muito errada e até criminosa, porque ele não está ali para agir assim. Ele não é o conselho. Por isso que o Jó fala, quem é aquele que obscurece o conselho? O conselho não pode ser obscurecido. Agora, ele pode ser trocado, ele pode ser mudado, né? Ele pode ser, muda essa comissão, porque essa comissão não está servindo para o conselho. Mas uma vez que foi definido que essas pessoas estão aptas para o conselho, o que foi deliberado dos processos e dos protocolos do conselho não podem ser facilmente intransigido, porque vai ter problema, de verdade, de fato. E o Jó nos dá esse exemplo aqui, né? Quem é aquele que obscurece o conselho? Quero lembrar você que Jó era muito sábio, extremamente sábio, e ele estava cheio de razão para dizer, mas contra o conselho, a razão não vence. Contra o conselho, vence o conselho. Então eu quero lembrar isso, que Deus não é um soberano que define, que age e a gente tem que obedecer e pronto. Não, ele não se posiciona assim. A sua voz é a voz do conselho. E quando você entende isso, você simplesmente obedece, porque é a voz do conselho. O conselho que não quer só falar para você obedecer, mas quer te trazer para perto, quer se aproximar, quer elucidar, quer trazer luz para a sua vida, para a sua mente, para a sua alma, para que você possa se aproximar cada vez mais do conselho e viver melhor, e viver com uma qualidade de vida melhor, e viver bem. Viva bem, viva sob a decisão do conselho. Cada conselho de Deus é um protocolo que não deve ser transgredido. Um beijo no seu coração, muita paz, saúde, e que essa palavra possa encher o seu dia do bem que Deus tem para nós. Muito obrigado e até uma próxima. Beijo no seu coração. Beijo dentro.